Eu queria que a senhora também esclarecesse quais são, os principais desafios, dificuldades para enfrentar o trabalho infantil artístico. Uhum. Então, um grande desafio, tá gravando? Uhum, tá. Grande desafio para enfrentar o trabalho infantil artístico, primeiramente, é reconhecê-lo como um trabalho infantil. Mesmo os integrantes da rede de proteção da infância, da adolescência, têm dificuldade de enxergar. Eu já ouço direto falar trabalho artístico infantil. Se sente mais confortável de falar, não, trabalho artístico infanto-juvenil, né? Porque é como se falasse um palavrão, se você falar trabalho artístico, trabalho infantil. Mas o trabalho infantil artístico é a terminologia que a gente achou conveniente, porque é um trabalho infantil realizado nesse setor, né, do entretenimento, da publicidade, das artes, e que tem que ser visto realmente como exceção. Então, acho que a primeira dificuldade é essa, cultural, da sociedade enxergar que aquilo ali sim é uma exceção, mas que envolve sim trabalho, é trabalho. Outros aspectos é construir um padrão mínimo assim, de proteção, porque a gente não tem. Então, hoje fica a cargo dos juízes estipularem, por meio de alvarás, de licenças, em que condições que aquela atividade vai acontecer. Então, existem alvarás mais ou menos lacunosos. Eu já tive em mãos alvarás que era simplesmente autorizo essa atividade, sem qualquer colocação com relação à duração da atividade, que não pudesse, né, ser noturno, ou se vai poder ser noturno, quantos dias da semana, porque também é muito importante pensar que é um tipo de atividade que envolve ensaios e a atividade em si. Quando é uma peça, né, teatral, mesmo uma novela é mais corrida ainda, né, mas tem várias atividades dessa artística que envolvem um período anterior da exposição pública dessa atividade, mas que tem riscos, que tem dedicação e que tem necessidade, sim, de um olhar, de um terceiro imparcial para dizer como é que vai ser aquela atividade. Hoje em dia, o alvará ele é concedido pelo juiz da vara da infância? E sabe que, historicamente, era o juiz da vara da infância. Até que, em 2015, os dois lados, tanto a Justiça Comum, que é estadual da vara da infância, quanto a Justiça do Trabalho, sentaram, então, tanto os juízes quanto os promotores, né, os procuradores, e falaram, não, isso aqui é mais trabalho do que infantil. Então, é trabalho e infantil. Então, vai para o juiz do trabalho, ele vai observar em que condições aquele trabalho pode ser realizado. Isso aconteceu em São Paulo e no Mato Grosso. E foi curioso, porque durou praticamente um ano essa resolução, uma resolução conjunta, que foi derrubada por conta de um pedido, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade dessa Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Então, a ABERT entrou com uma ação, porque o que começou a acontecer? Em 2010, eu fiz um levantamento para ver que tipo de processo tinha envolvendo artistas mirins. Só aparecia alguns casos em que a atividade foi realizada até em grandes emissoras de TV e não tinha alvará. Porque no ECA tem lá um artigo 149 que tem um inciso que é para quando a criança assistir uma apresentação. E outra é quando a criança realizar a apresentação. Quando ela realiza, quando ela participa como atriz, como, né, artista, ela precisa de um amparo judicial, não tem exceção. O outro inciso é só quando ela estiver assistindo, que aí fala lá da presença dos pais, do responsável. Então, a presença do responsável, do pai, da mãe, não substitui o alvará. E antes, né, de 2010, simplesmente eu encontrei isso no levantamento que eu fiz, não tinha caso nenhum do judiciário proibindo. Então, quando pediu o alvará, já emitia, não tinha um caso de negativo. Nesse curto período, quando ficou por conta da Justiça do Trabalho, então a gente teve um período lá de 2015, final de 2015, na verdade de 2016, apareceram várias negativas. Então começou o juiz do trabalho a negar, coisa que o juiz da infância raramente fazia. Porque, em regra, a produção é que pede esse alvará, então não são os pais que pedem a produção. Então, a produção do espetáculo, a produção da peça, do produto televisivo, eles chamam de produto, né? A novela, a série de TV. Então, é a produção que pede, não são os pais. E junta uma certidão de que está, uma declaração de que está inscrito, matriculado numa escola e que os pais e a mãe estão de acordo com aquela atividade. Isso, né, a regra sempre foi assim lá na Justiça Comum. E o que eu vi acontecendo é que o juiz do trabalho pediu o script, pediu, deixa eu ver sobre o que fala essa apresentação, deixa eu ver o linguajar, deixa eu ver as cenas que essa criança vai fazer. Então, deu muito trabalho para muitas produções, incomodou demais. E atualmente a gente está desse jeito, tem uma decisão liminar
dizendo que não, no caso de artistas, de alvará para atividade artística é do juiz da infância, mas ainda não é definitivo. Essa discussão continua, está lá no STF. Mas, assim, atualmente quem julga é a vara da infância. Exato. Tá. Enfim, todo mundo tem que proteger. Eu quero mais que o Ministério Público da Infância, o Ministério Público do Trabalho protejam. Mas o que a gente viu acontecendo é que era muito difícil, muito diferente. As exigências do juiz do trabalho foram muito maiores, muito mais criteriosas. Eles fizeram, o grupo, né, da área do trabalho chegou a fazer uma lista de recomendações, então, do tipo, exigir que deposite o dinheiro, pelo menos 50% numa poupança. Então, eles tentaram organizar isso. E caiu, assim que suspenderam, né, essa situação, essa recomendação conjunta, e mantiveram, então, como sempre foi, que era na vara da infância, suspendeu, inclusive, essa orientação que se tinha para que todos os juízes, quando chegassem em mãos um pedido desse, exigisse várias coisas. Por exemplo, um laudo psicológico, para ver se para aquela criança aquela atividade está sendo positiva ou não. Né? Então, não basta só na hora de pedir o alvará, pedir ali que está matriculado na escola. Aí daqui a pouco, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, vamos acompanhar. Então, tem muito para ser construído e para ser discutido nesse setor, para saber assim os riscos, os problemas que acontecem, como proteger, porque também há aqueles que falam, não, vamos proibir, isso daí trabalho, é proibido trabalhar, então não trabalha. Mas aí, né, o que fazer? Eu acho que é muito bom pensar assim, no interesse dessa criança, né, ou desse adolescente, e que existem situações positivas, é possível ser positiva a experiência, desde que não seja nesse exagero de acumular, emendar um trabalho, um outro trabalho, um outro trabalho, desde que respire um pouco. Mas eu tive, né, eu entrevistei 25 pessoas e eram 10 artistas mirins. Havia ali no grupo gente muito realizada, que na verdade entendeu-se mais, se sentiu parte de um grupo, era a cara dele, mas que a mãe foi criteriosa, deixou só ter uma experiência, e depois esperou crescer, terminar os estudos, e daí se dedicar na época da faculdade, fazer um curso de artes. Então, é possível que a experiência seja positiva, mas vai dar trabalho. Liberar totalmente, proibir totalmente é sempre o mais simples, mas o melhor, no interesse da criança, é realmente ter essa coisa criteriosa. Aí outra coisa também é colocar artistas mirins quando é preciso. Eu vi também apresentações que era totalmente desnecessário, não precisava ter aquele artista mirim. Colocavam para atrair público, colocavam realmente no interesse de chamar, de ganhar mais dinheiro da produção. Então, nesse caso, não tem porquê. Né? Assim como no trabalho infantil normal, não se põe uma criança para trabalhar, porque tem um monte de adulto desempregado para fazer aquela atividade. Então, né, na atividade artística também empregue os adultos. Agora, é um papel que não tem como ser substituído por um adulto. Ok, então, primeira etapa suprida. Agora, será que está no interesse daquela criança? Vai ser positiva aquela experiência para aquela criança? Com todo cuidado? Então, dá para autorizar. Então, tem que passar por esse critério. Não basta ter o pai dizendo que autoriza e a escola dizendo que está matriculada. Isso é muito pouco. Então, alvará. Quando a senhora fez a pesquisa, a senhora já entrevistou adultos, artistas adultos já? Não, entrevistei 10 crianças de 10 a 13 anos e os 10 pais que se apresentaram, pai ou mãe, na verdade foi 100% mães, e também desses 10, 2 pais acompanhavam as apresentações. Então ia pai e mãe, em duas crianças, e o pai e a mãe ficavam nos bastidores enquanto a criança atuava, gravava uma novela. E eu também entrevistei 5 adultos que lidavam com essas crianças. Então, eram ou diretores de novela, ou preparadores de elenco infantil, ou fotógrafos que só trabalhavam com elenco infantil. Então, e aí também tinha um adulto que era ex-artista mirim e que atualmente também era ator. E ele me dizia como foi a experiência dele como ator, né, mirim, e o que impactou na vida dele. Então, foi muito revelador, muito revelador. Então, primeiro, eu tinha todo um preconceito, achava, nossa, essas crianças não queriam, na verdade, estar atuando, e a mãe e o pai que pressionam. Não, encontrei de tudo. Então, encontrei desde crianças com 6 meses que já foram colocadas para fazer comercial, e que, claro, não tinha nenhum discernimento. E a mãe dizia não, ele pedia, apontava para a TV e falava, dá, quero, quero. E eu também vi meninos que com 8 anos, 9 anos, não queria jogar futebol, ele queria sapatear, ele queria dançar. E ele se encontrou nesse mundo da dança. E aí a mãe dizia que fez de tudo para ele não querer. E aí ele ia fazendo aqueles testes e foi aprovado. Então eram 400, enfim, interessados, e o menino foi escolhido para ser o grande, né? Enfim, mas aí ele teve só uma atuação, foi super tormentoso, né? Ficava até às 11 da noite, 11h30, e aí depois no dia seguinte tinha aula às 7 da manhã,
Então, todos eles passam por isso. E aí a variedade também é demais, dos que faltam 2 vezes por mês e dos que faltam 2 vezes por semana nas aulas. E as escolas ficam deslumbradas, porque usam até isso como chamatriz, sabe? Falava, olha, a nossa estrela, olha, nós temos um aluno que faz televisão, que é ator da novela tal, e eram super complacentes, assim, não cobravam, davam trabalho para substituir aulas perdidas e provas perdidas. Então, aquela criança, quando tem a oportunidade de ser igual aos demais, também não é igual, nem na escola. E acaba prejudicando a formação também, né, acadêmica, porque Uma vai das ficar com mães uma deficiência. Uma das mães falava, isso daí vai torná-lo mais hábil, porque também tem isso, vai ficar mais preparado para falar em público. Quando eu fui estudar na USP, ainda falava isso, porque eu me apresentava, olha, eu sou uma pesquisadora da USP, estou aqui investigando artistas mirins. Algumas argumentavam, não, ela está se preparando para o futuro, ela vai ficar mais é, tarimbada. E, de fato, eles são um encanto. Eles são incríveis, né? Criança, adolescente, quando, né, encanta, quando se apresenta. Então, eles falavam muito bem, dançavam, todos tinham uma habilidade com canto, era impressionante. Mas, de fato, é isso que eles precisam, né? Então, era muita tentação, porque eles recebiam os convites e eram umas armadilhas cognitivas, sabe, para os pais, porque eles achavam que estavam fazendo o melhor para os filhos. Os filhos passaram no teste, foram selecionados. Mas quem disse que aquela lei era a melhor das decisões a tomar, né? Às vezes é um não. E aí eles ficavam muito ansiosos, eles falavam, ai, procura emprego, estou desempregado, porque acabou o espetáculo. Imagina, uma criança com 9 anos, estou desempregado, nas redes sociais. O trabalho é uma coisa muito envolvente, é uma coisa que chega com muito impacto na vida, né, da gente. Quando a gente começa a trabalhar como adulto, ou quase adulto, quem tem adolescente 16, 17, sabe o impacto disso. Então, imagina quando você é criança, é a mesma coisa. Então fica meio que para escanteio as brincadeiras, a convivência com os parentes, brincar, não fazer nada. A mais ocupada das meninas que eu entrevistei, que hoje é uma super celebridade, ela tinha uma tarde vaga a cada 15 dias de domingo. Imagina, eu fui super constrangida porque ela tinha uma tarde vaga de domingo a cada 15 dias. O resto, amanhã, tarde, noite, tudo ocupado. E aí ela tomou comigo aquela tarde de cada 15 dias de domingo. Eu fui na casa dela entrevistar ela, a mãe, e ainda tinha um rapazinho. Eu falei, quem ele é? Ah, é o namorado, 9 anos. Ela com 9 anos, e o namorado esperando ela dar entrevista para. Não sei como é que é o namoro de quem tem 9 anos. Então é tudo muito precoce.